Olá, estudantes. Eu sou a professora Sandra Maria e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Na aula de hoje vamos falar sobre o pensamento computacional. Na verdade, é uma retomada desse conteúdo, que é da segunda série, é que muitos estudantes me falaram que não estavam entendendo direito o que era pensamento computacional, né? Então, diante disso, eu resolvi rever esse conteúdo, tá bom? Uma aula mais específica e mais voltada somente para o pensamento computacional, tá bom? Então, nessa aula eu vou exibir um vídeo, que foi eu mesma que gravei, porque alguns vídeos que eu estou tentando exibir para vocês, eu estou tendo problema com direitos autorais, porque eu coloco o vídeo e depois o YouTube tira o vídeo, eu tenho que fazer de novo a gravação, tá? Então, esse vídeo foi eu que produzi, e espero que vocês gostem da aula. Mas, antes disso, prepare o caderno, lápis, borracha e caneta, para as anotações, tá bom? Vamos lá? Preparados? Vamos, então, apresentar aqui, vou fazer o compartilhamento da tela, né? Para explicar para vocês, então, qual é a aula de hoje, tá bem? Quando aparece esse barulhinho aqui, é que eu tenho certeza que a tela está aparecendo na gravação, tá? Porque tem esse barulhinho. Então, vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje é o pensamento computacional em nossa vida. Ela é uma habilidade que está na segunda série, a gente está retomando essa habilidade agora aqui no terceiro ano, e ela é compreender e identificar os 4 pilares do pensamento computacional, como a decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo, tá bom? Então, para a gente não esquecer, essa aula de hoje é uma retomada do que a gente teria que ter visto, né, aprendido lá no segunda série, mas por todas essas confusões que teve aqui com pandemia, a gente não conseguiu. Então, está retomando esse conceito, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai ouvir um vídeo, né, que eu falo também sobre a questão dos profissionais do século XXI, tá bom? E todo o material que vai ser abordado na aula, vocês vão ter aqui disponível também, tá? Então, todo o texto que está lá na aula, vocês vão ter aqui pronto para que vocês possam depois acessar, né, o conteúdo e possam reler novamente ou anotar o que vocês acharem importante, tá legal? No final aqui desse material aqui, lousa digital, vocês também têm aqui um outro programinha que a gente já discutiu aqui também, que é o TucaProg. Alguns estudantes também estão me pedindo uma aula exclusiva com o TucaProg, tá bom? De repente, a gente pode fazer isso na próxima aula, uma aula só para falar do TucaProg, como ele funciona, como é que é realmente legal trabalhar com isso. Por enquanto, eu deixei aqui para vocês, mas talvez a gente vá trabalhar isso na próxima aula, com desenhos aqui legais que podem ser feitos, tá bom? Então, o material está para vocês aqui, e agora eu vou compartilhar com vocês o vídeo que eu mesmo gravei, tá bom? Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento para ter certeza que vocês estão realmente assistindo o vídeo, tá bom? Então, eu faço aqui para poder ficar a gravação perfeita, né, gente? Eu tenho que verificar aqui certinho, tá? Aí, quando aparece esse barulhinho aqui, eu sei que está realmente certinho, e agora eu vou passar para vocês, tá legal? Atenção, então, ao nosso vídeo. No século XXI. Espera-se um profissional com pensamento crítico, que ele seja capaz de analisar as situações da sua posição, se posicionar, né? Espera-se um profissional que seja capaz de comunicação, de comunicar esse pensamento crítico, de comunicar uma marca, de comunicar uma ideia, de comunicar aquele pensamento dele, né? Seja um profissional também capaz de criatividade, ou seja, um profissional que é capaz de pensar de forma crítica, de comunicar a marcas, ideias, desenvolvimento, e também seja capaz de criar novas tecnologias, nova metodologia, seja capaz de inovar, tá? Então, a inovação aqui, é importante também para o profissional do século XXI. Então, ele tem que ser capaz de pensar de forma crítica, o que está certo, o que está errado, o que ele pode avançar, o que ele não pode avançar, ser capaz de se comunicar muito bem, a comunicação é muito importante hoje em dia, ser capaz de criar dentro desses ambientes aqui e estar sempre pronto para a inovação. E o outro ponto aqui importante
é que o profissional do século XXI, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha em regime de colaboração. Então, você tem uma produção colaborativa que envolve inovação, criatividade, comunicação e pensamento crítico. Mas, diante dessas 5 qualidades aqui, 5 competências pessoais, uma das mais importantes é a resolução de problemas. E é aí que entra o pensamento computacional. Então, o profissional do século XXI, ele tem que ser capaz de resolver os problemas pensando numa forma, vou falar para vocês, de uma forma lógica, de uma forma prática. Pensar em um problema com uma forma de inovar, com uma forma de criar um padrão, com uma forma de extrapolar aquela resolução para outras situações. E é aí que a gente entra no pensamento computacional, tá? O pensamento computacional, ele vai entrar nessa parte de resolver os problemas, de capacitar vocês, como futuros profissionais, a resolver problemas. E, desta forma, vocês vão ser capazes de trabalhar de forma colaborativa, de inovar, ter a criatividade, de se comunicar e ter um pensamento crítico. Bom, então, essa é a importância do pensamento computacional e daí a necessidade de repetir esse tema diante do pedido de alguns alunos, tá bom? Então, vejam, o que é o pensamento computacional? A gente já discutiu aqui das definições do pensamento computacional e a gente falou que não é necessariamente pensar em programação, tá bom? Não é pensar em programação, é pensar em formas de resolver problemas com aquelas etapas. Então, eu tenho um problema, eu vou criar as etapas de resolução daquele problema e eu vou conseguir, daquela forma, trabalhar de forma colaborativa. Será que não? Vamos ver como é que isso funciona, então. Então, aqui é uma definição de 2015, né? Depois eu passo para vocês essas bibliografias, tá, gente? O pensamento computacional está relacionado ao pensar nos problemas da mesma maneira que o computador. Ou seja, não estou falando que eu tenho que pensar no problema e fazer um algoritmo. Não, gente, não estou falando disso, tá? Ou fazer um software, não. Eu estou falando que tem que pensar como um computador. Como um computador consegue resolver um determinado problema? Você vai criar etapas, você vai criar comandos, você vai dividir, tá? É isso que o pensamento computacional nos coloca. Para que você consiga resolver um problema, você usar técnicas e procedimento para buscar uma solução. Bom? E essa solução demanda capacidade criativa. Aí eu vou voltar aqui de novo e mostrar para vocês a competência do profissional do século XXI. Criatividade. Tá? E também uma capacidade criativa crítica. Opa, peraí. Não é uma competência do século XXI? Não é? Criatividade e pensamento crítico. Bom? E, principalmente, uma estratégia. Tá? E essa estratégia pode ser ou não o uso de computação. É claro que você, hoje em dia, quase tudo no nosso cotidiano está envolvido na computação. Não? Então, você pode pensar, sim, no pensamento computacional, imaginando criar uma estratégia para que uma máquina, né, um software que você venha criar, possa executar aquela estratégia que você vai demandar para o computador e que chegue a uma solução. Sim, você pode e deve criar esse tipo de lógica. No entanto, o pensamento computacional vai um pouco além disso aqui. Tá? Ele pode ser aplicado no nosso dia a dia, na matemática, como a gente viu também. E esse fundamento da pensamento computacional tem a finalidade de identificar e resolver problemas de forma individual ou colaborativa. Tem que se você pensar no pensamento computacional
voltado para o indivíduo, quando você entender o pensamento computacional dentro do indivíduo, que você conseguir refletir isso, você pode usar esse pensamento dentro do seu dia a dia, dentro do modo pessoal, tá bom? Mas você pode extrapolar esse pensamento computacional também para o trabalho, para o desenvolvimento de soluções que demandam o mercado de trabalho. E aí, quando você vai pensar em soluções que demandam o mercado de trabalho, a gente volta mais uma vez lá, né, nas competências do profissional do século XXI, e aí a gente vê o quê? A colaboração. Então, quando você pensa no desenvolvimento, né, de novas tecnologias, você tem que sempre pensar de forma colaborativa. Sempre pensar que aquela solução, que aquele desenvolvimento, aquela inovação precisa trabalhar de forma colaborativa, não de forma individual, tá? As pessoas precisam colaborar para aquele entendimento, precisam participar daquele entendimento e, principalmente, interagir para aquele entendimento, tá bom? E isso é claro em qualquer área do conhecimento, né, gente? Não é só tecnologia da informação. Você pode usar o pensamento computacional para resolver, por exemplo, uma questão médica. Né? Por exemplo, hoje em dia você tem a telemedicina. O que é a telemedicina? Quando você usa, por exemplo, transmissões de algum tipo de procedimento para todo lugar. Então, vai haver um procedimento que não é corriqueiro para os médicos, e aí você faz, então, reúne aquela equipe, você vai fazer aquele procedimento e vai transmitir aquele conhecimento para outra pessoa. Mas quando você elabora aquele procedimento, você elabora aquela aula, entre aspas, né, uma aula prática, você tem todo o protocolo, você tem que criar toda aquela sequência. E aí você vai trabalhar de forma o quê? Colaborativa. Porque cada indivíduo daquele ali tem que mostrar o papel dele para resolver aquele problema. Então, com isso, você tem que criar o quê? Uma estratégia. E aí você usa o pensamento computacional, tá? Porque você tem, por exemplo, que eu tenho que transmitir uma cirurgia de cardíaca. Opa, tá bom. Então, eu já sei qual é a equipe que eu tenho que reunir. Não é só um cirurgião. Tem que ter um cardiologista, tem que ter um anestesista, tem que ter uma enfermeira, tem que ter um bioquímico. Então, eu tenho todo aquele preparo todo, tenho que criar uma estratégia, eu tenho que dividir aquela cirurgia, né, em várias etapas, criar uma estratégia para que cada um saiba o momento de entrar e eles vão ter que trabalhar de forma colaborativa, certo? Eu posso criar toda essa visão minha, né, que eu estou vendo aqui, colocando para vocês de forma, como se fosse, né, uma situação ao vivo, e eu posso passar tudo isso para o fundamento de computação, quando eu vou criar uma simulação, entenderam? Então, eu posso pegar a telemedicina, criar um filme, né, um vídeo de um procedimento cirúrgico verdadeiro, né, com as pessoas ali, ou eu posso extrapolar aquela situação para o uso de computação. E aí eu posso fazer o quê? Uma simulação. A mesma coisa será transmitida para as pessoas poderem entender como funciona aquele procedimento. Deu para fazer uma analogia agora? Bom, portanto, o pensamento computacional pode ser entendido como uma abordagem usada para identificar e solucionar problemas. Vamos grifar isso aqui. Então, olha só. O pensamento computacional é uma abordagem para identificar e solucionar problemas, que incentiva o quê? A sistematização e o uso de conceitos básicos de computação. Então, eu vou sistematizar, eu vou elaborar um protocolo, eu vou colocar aquilo em etapas e eu vou executar aquilo ali. Bom, quando você aprende o pensamento computacional, você já faz aquilo
de forma, metodologia na sua vida. Já fica aquilo tudo protocolado direitinho as etapas, né? A pessoa que me conhece fala que eu estou sempre procurando as etapas, sempre procurando construir um pensamento lógico para que eu tenha um protocolo. Isso é o pensamento computacional, tá bom, gente? Construir a partir do pensamento lógico. Então, quais são as etapas do pensamento computacional? Eu tenho um problema. Tá, bom? Primeira coisa, decompor esse problema. Então, o problema é muito grande, né? A minha cirurgia cardíaca lá, que é o exemplo que eu trouxe agora, né? Trocar um coração para o outro é um problema grandão. Então, eu vou pegar aquele problema e vou dividir. Tá? Eu vou dividir aquele problema em pequenas partes. Final, eu quero, né, paciente lá transplantado. O que eu tenho que fazer para aquele paciente ser transplantado? Eu vou dividir aquela cirurgia em várias partes. Então, a decomposição está relacionada à habilidade de dividir um problema em pequenas partes. Você pode aplicar isso lá na cirurgia, eu estou dando o exemplo, como você pode aplicar na sua vida também. Se é um problema grande, peraí, vou dividir esse problema em partes, vou fazer uma coisa de cada vez para poder chegar até o final. Bom? Qual é o intuito de você fazer uma decomposição de um problema? Logicamente, você quer facilitar, né, a solução do problema. Com isso, quando você divide um problema em várias etapas, o que você vai fazer aqui? Você vai ter uma atenção maior a cada etapa. Então, eu posso construir algo colaborativo e eu posso o quê? Inovar. Por que eu posso inovar? Porque eu vou ter o quê? Uma atenção maior a cada etapa. Tá? Então, eu vou construir uma simulação de computador para uma cirurgia lá cardíaca, o nosso exemplo. Quando eu divido a cirurgia em várias etapas, eu vou perceber o quê? Às vezes, a necessidade de desenvolver uma inovação. Se eu estou olhando pelo todo, eu não consigo. Mas se eu começo a focar em um pedacinho, eu começo a perceber que existe, às vezes, necessidade de inovação. Tá? Então, no caso da educação, o desenvolvimento dessa habilidade é perceptível no comportamento dos estudantes. Principalmente aonde, gente? Na diminuição da ansiedade, do medo à frente do desafio. Então, por exemplo, fazer uma prova do Enem. Tá? Nossa, um monte de questão, meu Deus. Por onde eu começo? Pergunta. Né? Se eu dividir aquela prova, aquela questão, decompor, a matemática a gente faz muito isso, a biologia também. Tá? Se eu decompor aquela questão em várias partes, e depois eu ia juntando, quando a gente trabalha com palavra-chave, né? Eu ia juntando aquilo ali, eu consigo, então, chegar a uma solução mais rápida. E, às vezes, diminuir a ansiedade. Porque, às vezes, eu pego um texto de biologia para ler uma questão, e aí eu leio tudo uma vez só. E aí eu chego no final e fico assim, ai, meu Deus, como é que eu vou responder isso? O que ele quer que eu responda? O certo é você pegar a questão, ler aos poucos e fazer o quê? A decomposição. Então, ele fala primeiro lá da célula, que a célula é a unidade formadora da vida. Aí ele vai falar com os tipos de célula. No finalzinho lá da ele está decompando aquilo ali. Ele quer saber o quê? Ele quer saber como é que é a produção de proteína pela célula. Ah, tá, proteína, vou pensar. Então, eu vou decompor. Né? Proteína, como é que acontece? Ah, ela acontece sempre no ribossomo. Ah, tá, tem ribossomo na célula eucariote e tem na procariote. Como é que acontece? Aí eu começo a perceber o quê? A montar uma sequência passo a passo para uma solução. E isso eu vou me acalmando. Quando eu leio assim, muito nome que eu não conheço, eu já começo a ficar desesperado. Então, se eu começar a passar aquilo passo a passo, eu vou começar o quê? A enxergar a forma de resolver aquele problema. E uma coisa é matemática, né, gente? Ai, olha aquilo ali, ai, meu Deus, o que é aquilo ali? Uma equação horrorosa, aquela coisa. Como é que eu vou fazer? Pensar primeiro na decomposição. Então, eu vou ler aquele problema, eu vou decompor, eu vou
criar uma sequência de passo a passo para a solução da questão. Bom, isso é pensamento computacional. Né, gente? Então, vejam, quando eu faço a decomposição, eu enxergo aquele problema em partes, eu vou buscar identificar aspectos comuns e tendências de comportamento. Opa! Então, eu estou reconhecendo padrões. Ah, tá, vamos voltar à cirurgia lá, cardiovascular lá, né? Então, eu dividi a cirurgia em 5 partes, 10, 15, sei lá. E aí eu começo a perceber que a primeira etapa pode ter o mesmo padrão da segunda etapa. Então, primeiro, o paciente é preparado para a cirurgia, vem o anestesista, começa a fazer procedimento de anestesia e tal, né? Uma anestesia complexa, e aí eu vou começando a perceber o quê? Ah, mas existe um padrão. Por quê? O paciente está anestesiado durante todo o procedimento. Então, aquele padrão que começa no início lá da cirurgia precisa ser recorrente durante todo o processo. Então, quando eu for fazer uma outra cirurgia, que não seja cardíaca, seja, por exemplo, uma cirurgia de fígado, um transplante de fígado e um transplante de coração, existe o quê? Padrões e similaridade. Por que isso? Porque eu vou decompor os problemas. Então, quando você treina uma equipe para fazer uma cirurgia cardíaca, automaticamente está planejando uma cirurgia também de fígado, hepática. Por quê? Porque existem padrões em um transplante. Então, eu decompus o problema e eu vou criar padrão. E na matemática, gente? Como é que eu faço na matemática isso? Eu aprendi, né, como aquele nosso exemplo lá, eu aprendi, então, a fazer um cálculo de regra de 3, para saber a população que vai ter sintomas leves lá do Covid, como aquela questão da nossa aula anterior. Bom? Muito bem. Então, eu já sei aquilo ali. Como é que eu posso, então, criar um padrão para outros tipos de solução? Toda vez que me aparecer um problema, né, que tenha 3 informações, eu preciso da quarta, eu vou me lembrar da regra de 3. É automático. Por quê? Porque eu já sei que existe um padrão. Se eu tenho 3 informações que eu saber a quarta, existe uma regra de proporcionalidade entre elas, eu já sei que eu posso usar o quê? A regra de 3. Simples. Então, quando você decompõe os problemas de matemática, você começa a perceber que eu posso usar aquele mesmo pensamento para resolver outras questões. Isso não é só na matemática, na física, na biologia, na química, na tecnologia de informação, todos os lugares eu posso reconhecer padrões e usar esses padrões para a construção de outros problemas. A mesma coisa acontece a nível de empresa, tá? Quando você, então, cria esse ambiente aqui, né, quando você tem essas competências aqui, que você é capaz de solucionar problemas, que você é capaz de, dentro desses problemas, criar alguma coisa, inovar, e usando a criatividade, você também tem que ser capaz de criar esses padrões. Então, a solução de um problema que você trabalhou, que você reconheceu, que você criou um padrão, deve ser extrapolado para outras soluções também da empresa. Estou falando livre de gestão, né, gente? Livre de gestão, tá? Eu administro uma empresa, encontrei um problema, eu resolvi aquele problema, e aí eu vou usar aquele problema como uma linha o quê? De padrão, de similaridade. Então, quando chegar novamente aquele problema, eu tenho como resolver aquilo ali. Bem? Pode ser um problema de origem, por exemplo, de produção, né? Então, produção tem muito isso. Você cria um protocolo de produção, você vê todos os parâmetros da produção lá, e depois você vai fazer aquilo proceder. Por exemplo, a vacina do Covid-19, que é produzida lá na Fiocruz e aqui no Butantan. Quando chega aquele material, o pessoal da equipe técnica precisa criar um padrão. Ele precisa dividir aquela produção
em várias etapas. Então, ele pega, estuda aquelas etapas, ele divide aquele protocolo de produção, né? Ele cria um padrão. Aí, o primeiro lote que ele faz, demora por, né, gente? Demora um lote. Por quê? Porque ele precisa criar esse protocolo. Ele precisa criar esse protocolo. No momento que ele vai reconhecer os padrões, aí sim o segundo lote já é mais fácil. Por quê? Porque ele já tem um padrão para seguir, tem uma similaridade para poder seguir, tá? Então, pensamento computacional também na área de produção é muito importante, bem? E aí vem a abstração. Essa habilidade propõe identificação e análise dos elementos que são considerados relevantes. O que é relevante para que eu possa resolver aquilo ali? Evitando que a prioridade esteja em elementos que podem ser ignorados. Estou criando padrões. Não estou falando, então para produzir a vacina de qualquer maneira? Não estou falando isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Mas você vai olhar o problema como um todo. E a gente volta lá na questão da cirurgia, né? Cardiovascular e hepática, do fígado, tá bom? Então, eu posso olhar a cirurgia de uma forma generalizada. O que tem que fazer na cirurgia? Preparar o paciente, anestesiar, iniciar o corte, certo? Preparar a circulação extracorpórea. Isso vai acontecer no fígado também? Sim. Tá? Então, esses são os pontos principais que eu tenho que colocar na minha simulação. Seja ela para simular um transplante cardíaco, seja para simular um transplante hepático. Existem padrões. Então, eu abstrair aquilo que é importante. Então, é matemática, professora, pelo amor de Deus, volta para matemática, tá? Então, matemática. Eu vou lá, né? Eu vou olhar um problema de matemática, eu vou selecionar uma estratégia para resolver, e eu vou extrapolar aquilo para outras soluções. O que eu posso levar de relevante ali? Eu não vou ficar me aprendendo aos números que estão ali. Eu vou me aprender o quê? A técnica que eu tenho para resolver aqueles problemas. Então, o professor dá um problema A, e assim você tem matemática, né, gente? Dá um problema A, você vai, estuda aquele problema, decompõe aquele problema todo, reconhece padrões, reconhece similaridade, resolve aquele problema, e depois você vai abstrair o que é aquele problema? A forma de solução. Você não vai guardar os números. Eu fiz a conta aqui, ó, deu 2, depois deu 4, depois deu 6. Você não vai guardar os números. Porque o professor pode trocar aqueles números em outros problemas. Não só o professor sempre faz isso. Para você aprender a para resolver aquele problema, você tem que criar o quê? Padrões. Então, se você cria um padrão, qualquer que seja um número, você consegue resolver. Então, isso aí é que a gente fala de abstrair o que é relevante para que você possa utilizar em outras soluções, tá bom? Então, a solução seja válida para outros contextos, pois, ao filtrar e classificar os dados mais relevantes para a solução dos problemas, os estudantes tornam-se capazes de desenvolver uma análise mais crítica, acertar mais e ter mais autonomia. Então, pensei na matemática de novo. Tenho lá o problema, eu vou lá, decomponho aquele problema todo, né? Eu crio lá um padrão, eu vejo que existe lá similaridade, eu abstraio aquele padrão, esqueço os números, e aí eu já sei que eu posso usar para outros tipos de problemas. Opa! Então, já vou ter o quê? Uma autonomia. Então, se o professor trocar o número, não tem problema para mim. Não tem problema, porque eu reconheci padrões. Quando a gente não reconhece os padrões, se o professor troca um número, aí ferrou, né? Ele perguntou a soma. Se ele me deu o resultado, só me perguntar, né, quais foram, como se chegou àquele resultado, eu já não sei mais. Inverteu, eu já não sei mais. A biologia é a mesma coisa, né, gente? Eu pergunto o que é célula. O João responde. Célula é a unidade formadora da vida. Se perguntar, qual é a unidade formadora da vida? O que é? Peraí.
Ele não criou um padrão. Ele não decompôs aquele problema. O que é a vida? É formada por célula. O que é célula? Unidade formadora da vida. Ele não decompôs aquele problema. Por isso, ele não criou o padrão. E aí cai na outra desgraça da ciência da natureza. Eu vou decorar. Célula é a unidade formadora da vida. Blá, 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 blá. Ou se não, é matemática. Vou fazer o exercício 10 vezes. Vou usar o mesmo número. Já fiz o exercício 5 vezes, professora. É o mesmo número. 2, é 6, é a mesma coisa. Se você não cria um padrão, você não reconhece um padrão e uma similaridade, você não vai conseguir resolver aquele problema se eu trocar um número, se eu trocar uma posição. Mas se você criar um padrão, aí sim você está com autonomia. E aí, voltando à nossa discussão de hoje, que é as competências pessoais e profissionais do século XXI. Colaboração, solução de problema, pensamento crítico, comunicação, criatividade e inovação. Certo? E aí, então, a gente continua aqui, né, com o final do pensamento voltado especificamente para a questão computacional. Tá? Nessa situação, refere-se à criação de um grupo de regras, é o que eu chamo de protocolo. Tá? Então, assim, eu pego um problema, tá? E eu decomponho aquele problema, e aí eu vou criar o quê? Eu vou criar as etapas, tá? Essas etapas, então, eu vou chegar a um protocolo de solução. Então, eu resolvo 1, depois resolvo 2, depois resolvo 3, depois resolvo 4, depois resolvo 5. Então, eu crio um protocolo, é o que eu chamo de protocolo. Bom? Então, eu vou criar regra para a solução de problema, definindo etapas, protocolos, de possíveis soluções para alcançar o objetivo. O computador faz a mesma coisa, você vai dizer para ele o que tem que fazer, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Isso é uma sequência para que ele vai executando para ele chegar no final, tá bom? E tudo isso daqui vai desenvolver a criatividade. Por que eu não entendi nada disso? Porque, veja bem, se eu tenho um problema, eu decompus o problema, eu conheci o padrão, eu abstraí, é aquilo que eu falei, eu vou conseguir enxergar naquele pedacinho a necessidade de inovação. Eu vou chegar naquele pedacinho e vou dizer assim, olha, eu posso chegar nesse resultado aqui de matemática, mas eu posso modificar esse caminho. Eu posso ir por outra estratégia. Então eu posso criar outro protocolo. Tá? E cada vez mais eu vou ter o quê? Autonomia. Então, é por isso que o pensamento computacional, ele hoje em dia, então, falado aí no nosso cotidiano. Não? Então, a gente vai falar um pouco da importância do pensamento computacional no mundo moderno. Então, o mundo do trabalho, a gente já falou, né? E a cidadania envolve o desenvolvimento contínuo de soluções para os problemas que surgem no decorrer do tempo. Tais soluções devem estar voltadas para o uso mais consciente da água, por exemplo, até a criação de serviços de entrega de alimento que facilitam a rotina da vida moderna. Quando você vai desenvolver uma empresa, você vai desenvolver uma empresa para quê? Para ter uma solução que a sociedade está precisando. Né? Então, eu crio uma empresa que vai desenvolver aplicativos para a telemedicina. Por que eu vou desenvolver um aplicativo para telemedicina? Para que isso? O médico pode ter uma dúvida em um procedimento, ele está lá no final do Brasil, lá, no final não, no final, né? Mas está lá no norte do Brasil, lá no Acre, ele tem uma dúvida do procedimento que ele está fazendo, ele tem muita experiência, então ele vai no aplicativo, então no aplicativo lá, e vai acionar um colega que esteja em São Paulo, um colega que esteja nos Estados Unidos, ou mesmo baixar uma simulação, entendeu? Baixou uma simulação do procedimento que tem que fazer, ele vai olhar lá a simulação, tá, então eu vou ter que aplicar tal medicamento durante tanto tempo, então, ele vai ter ação daquilo ali. Então, eu estou trazendo soluções para problemas.
o mundo do trabalho do século XXI é esse, trazer soluções para os problemas. Como é que eu vou trazer uma solução se eu não sei resolver os problemas? Como que eu vou fazer isso? Certo? Por isso que eu posso dizer que no mundo moderno, todas as características, todas as atividades que envolvem o nosso dia a dia estão relacionadas ao pensamento computacional. Sim? Sim. Se eu trabalho olhando sempre soluções para o problema do cotidiano, soluções para problemas, eu tenho que ter ideia de como resolver aqueles problemas. E isso passa pela tecnologia de informação, pela biologia, pela química, pela medicina, pela matemática, né? Pela gestão, principalmente pela gestão, está preparada para isso, né? Com a sobrecarga de informação gerada pela internet, nós estamos na era da informação, viu, gente? A informação chega a todo momento, para todos os gostos. Tornou-se crucial desenvolver a capacidade de análise. Já falamos sobre isso aqui várias vezes, né? A solução, a informação é correta? Quem produziu aquela informação? Qual é o veículo? Então, tudo isso tem que analisar também. Para, às vezes, utilizar daquela informação para resolver os meus problemas. Tudo isso demanda o quê, gente? Criatividade. Mas, acima de tudo, um planejamento para resolver. E isso precisa se criar o quê? Uma generalização ou abstração. Tá? Então, eu preciso o quê? Abstrair aquilo que é importante, eu preciso abstrair aqueles pontos que podem ser usados de relevância para outras soluções. Ok? Por exemplo, se eu for projetar a jornada do cliente para um e-commerce de varejo, o que é e-commerce de varejo, gente? Eu criei uma página, né, eu criei um site na internet, e aí eu quero vender um produto. Eu quero vender, sei lá, roupa. Eu quero vender roupa para criança, roupa infantil. Bom? Então, eu criei lá uma página e eu preciso o quê? Projetar a jornada do cliente. O cliente não pode entrar na página e ficar procurando, né? Tem página que é assim até hoje, viu? Não sei quem está trabalhando lá, mas tem página que é assim. Você abre a página e fica procurando. Peraí, eu quero ver uma roupa, eu quero ver uma vestido, um vestido, onde está o vestido aqui? Aí você vai lá, passa para cá, passa para lá, busca e fica horas, né? Tem páginas aí de e-commerce que você pede uma coisa, aparece outra. Então, ó, pelo amor de Deus, né, gente? Não dá. Então, como é que vai ser? O cliente vai chegar, ele vai olhar lá a sua página, tem toda a técnica de marketing digital para você poder elaborar um site, né? Que ele possa ser principalmente visível no celular. Não é assim, chego lá, vou criar uma página. Bonito, não. Tem uma técnica, tá? Então, o cliente vai lá, abre o seu site, tem lá um lugar para ele procurar, ele vai procurar aquilo que ele quer, vai cair em uma outra página, selecionado aquilo que ele pediu, né? Tem que ter lá o preço, tem que ter lá as medidas, formas de pagamento, a troca, principalmente a relação com o cliente, se ele gostou do produto, se ele não gostou, qual é a avaliação dele. Tudo isso, eu tenho que criar o quê? Uma sequência para que aquela minha página possa executar. Ao final, o que eu quero? Que o cliente compre lá a roupinha dele, que ele receba em casa, que ele goste, algo que fique feliz. E que daqui a pouco ele vai pensar, vou comprar mais uma. É isso que eu quero. Então, tudo isso eu tenho que dividir, decompor esse problema, para que eu possa criar uma página de e-commerce que possa atender essa necessidade. Ah, mas peraí, professor, então, eu fiz tudo isso numa página para vender roupa infantil. Eu posso usar esse mesmo pensamento de uma página de e-commerce, de varejo, para vender roupa masculina? Posso.
O cliente vai lá, ele clica lá, ele entra, eu quero ver uma bermuda. Pronto. Não é a mesma coisa? Eu quero que o cliente saia feliz, contente, que ele chegue na casa dele um dia, a entrega que ele pediu, né? No tamanho que ele pediu, na cor que ele pediu, que ele fique feliz, que ele seja, coloque lá, né? Lá na avaliação do cliente, que positivo, 5 estrelinhas, e que ele volte a comprar comigo. Opa. É a mesma coisa que eu quero que o cliente compre lá com o meu e-commerce de moda infantil. Eu posso extrapolar, eu posso abstrair aí o que é importante no desenvolvimento desse site para usá-lo tanto para o site de e-commerce de varejo infantil como e-commerce de varejo para roupa masculina. Como eu ainda posso usar o e-commerce de varejo de móveis, por exemplo. O cliente precisa ficar procurando lá, ele bota a mesa, né, e aparece mesinha de brinquedo. Não precisa isso, né, gente? Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso decompor isso aí. Né? Botar um site lá para o cliente entrar, procurar, baixar, fazer forma de pagamento, né? A devolutiva do cliente. É muito importante a devolutiva do cliente. Então, tudo isso eu posso criar um quê? O que eu posso criar dentro disso? O quê, gente? Eu posso criar um protocolo. Eu posso criar um grupo de regras para seguir, certo? E dentro desse objetivo, então, eu posso ter aqui a solução do problema. Bom? Então, eu posso usar essas técnicas para decompor e solucionar o problema usando esse pensamento aqui de um algoritmo que eu acabei de falar para vocês, as etapas, os protocolos de solução. E é assim que você fala para o computador fazer. Bom, gente, então vou interromper aqui, né? Eu acho que a gente agora já tem uma noção melhor do que seja o pensamento computacional, tá? Essa aula já está um pouco longa, né? Já está passando aí dos 40 minutos, tá? Então, vou encerrar aqui essa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o pensamento computacional, né? Como é legal aplicar no nosso dia a dia, tá bom, gente? Então, a gente se vê na próxima aula. Vou fazer uma revisão também, falando um pouquinho aí do TUCAPROG, como a gente pode entender todo esse pensamento computacional e linguagem da tecnologia da informação. Beijo no coração de vocês, a gente vê na próxima aula. Tchau, tchau!